Já está iniciando, espero que não fique sem áudio. Eu olhei o áudio para estava legal. Vamos lá, a gente tinha visto o seguinte, a evolução da nutrição de ruminantes em o último assunto, últimos tópicos, né? Foram a evolução da nutrição de não ruminantes, nutrição como um todo, mas mais a nutrição de não ruminantes, em três fases, né? A primeira evolução dos ruminantes, não, da qualidade das rações, em três fases. A primeira fase ocorreu na década de 50, que a ração é basicamente a base de trigo, moinho de trigo, e os produtos eram subprodutos à base de trigo, que a maior parte das rações, mais de 50%, era composto por isso. E isso tem influência negativa no desempenho, por não ter, nutricionalmente, não ser balanceado, e por a questão da fibra, né? A gente sabe que não ruminantes, a fibra tem uma importância menor que para ruminantes. Ela tem importância, ela é útil para o funcionamento do trato digestivo, para o bom funcionamento, para a saúde do trato digestivo. Frango, a gente vai ver algo desse tipo, né? Que eu trabalho lá em avicultura, para poder trabalhar também aqui, essa questão. Daí fibra que tenha função, né? Não propriamente nutricional, mas é importante, mas em excesso é problema. Tá? E a segunda fase, década de 60 e 70, que foram as grandes empresas que vieram para o Brasil. A Purina, a Cargill, Purina em 67, a Cargill em 70, a Guabi, que é nacional, foi criada em 74, né? E essas empresas mudaram o conceito de ração. Mas mesmo essas empresas tinham as rações bem que hoje são ultrapassadas, né? Mas já tinha o conceito de balanceamento de ração, como ideia de equilíbrio dos nutrientes. Na verdade, a alimentação ideal, a ração ideal é aquela que contenha todos os nutrientes é, que o animal precise para um dia. Inclusive, quem aqui já ouviu o termo, eu devo ter falado isso na última aula, mas na nutrição de bovinos, quem aqui já ouviu o termo TMR? Por favor, se pronuncie aí. Se já ouviram essa especificação. Não, nunca ouvi não. Se eu ouvi, não tô lembrado. Ninguém? Também não. TMR. E se eu, é uma sigla em inglês. E se eu disser Total Mixed Ration, resolveu alguma coisa? Melhorou? Clareou mais? Sim, nesse termo, E sim. aí, o que significa Total Mixed Ration? Quais as vantagens? Que você tem disso, Amanda? De informação. Tem alguma coisa, Amanda? Que você. Então, professor, assim, lembro bem pouco, foi bem vago, assim, só a gente vê ali alguma coisinha ou outra quando lê algum artigo, né? Aham. Então, no caso, quando eu vi esse Total Mix Race, né, que no caso seria ração total, alguma coisa É, de mistura, resumindo, ação total. ração total, deveria ter, no caso, todos os tipos de nutrientes, mineral, é, vitaminas dentro de uma porção, de uma fração da ração, no caso. Isso. O que o animal ingerir, um bocado que ele der, teoricamente, teria que estar tudo ali. Esse conceito ele já existe para não ruminantes há muito tempo, né? Na verdade é necessário isso, né? Quando você põe no corpo, está tudo ali. Por esse motivo eu falei que você não suplementa de minerais os não ruminantes. Você não dá mineral separado para galinha. Ah, não tem como dar. Não em pó, ela não ia comer, mas teria como dar se fosse preciso, né? Mas já está junto. Você não dá mineral separado para suínos, né? Então não dá para coelhos. Então a ração já está balanceada e pronta para cães também, para gatos também, enfim, as espécies todas, né? Para as aves e tudo mais, aves como um todo. Para os ruminantes que comem a pasto, então você a próprios equídeos, que é um não ruminante, né? É, é preciso às vezes dar separadamente, mas o conceito mais moderno agora, principalmente para vaca leiteira, tem algum tempo, é fornecer tudo junto para que o animal tenha o aporte dentro do trato digestivo de todos os nutrientes ao mesmo tempo. E de forma balanceada de acordo com as necessidades que aquela espécie ou que aquela categoria tenha. Né?
A espécie bovina é uma categoria vaca leiteira, vai mudar. Vaca leiteira em pico de lactação, vaca leiteira no meio da lactação, vaca leiteira no final da lactação, vaca seca, tudo isso são categorias que alteram. E além disso, de acordo com a fase, fase não, com o potencial, né? Duas vacas em início de lactação, uma produz um X, outra produz 2X. Isso varia, as demandas são diferentes. Então esse conceito ele já existia há muito tempo para não ruminantes, está sendo empregado agora para ruminantes. Inclusive, uma tendência agora das TMRs ter feito silagem, inclusive, né? Silagem e tudo mais, para vindo embalada já pronto a partir de subprodutos. Uma coisa bem mais recente, né? Mas essa dieta total, a tendência é que ela predomine mesmo para herbívoros em sistemas intensivos de produção, né? O confinamento mesmo é um exemplo disso. Você bate a ração e a dieta, ela está tudo junto, tudo pronto ali, tudo junto, naquilo que vai ser ofertado. Só a água separada. Então essa já é uma necessidade e essas vindas dessas empresas levou a uma grande evolução na produção de aves suínas devido a essa melhoria nas qualidades das rações, né? A terceira fase foi a expansão da produção de milho e soja, que permite, o milho e a soja são os que mais combinam para se produzir ração. Na verdade, a gente costuma dizer que o milho é o rei e a soja a rainha do sistema de nutrição de animais. E essa maior aporte, essa garantia da oferta de milho e soja garantiu uma estabilidade das rações, dos alimentos, né? Dos animais. Então, ela torna cada vez mais eficientes e uniformes, até que assim, a padronização das culturas de milho hoje em dia é muito grande. Então, você pega um material genético, que eles não são clones, mas quase isso, que são tão melhorados e tão condensados para uma característica, que esse material genético se ele receber, é quase uma receita de bolo. Se ele receber as condições adequadas, ele vai produzir num padrão. Então, se olha a raça de milho, é uma régua, né? E bem nutrido, bem produzido, vai garantir um nível de nutrientes presente naquele grão. A soja é a mesma coisa. Então, você tem hoje em dia a uniformidade e a quantidade de produção. E, por fim, a quarta fase, que foi o uso computacional, né? O computador entrar nesses cálculos. E um exemplo disso é essa imagem aí do Super Crack. É um programa de cálculo de ração, esse CRAS, quer dizer CRAS, cálculo de ração de custo mínimo. Então é de Viçosa, desenvolvido entre o departamento de informática e o departamento de zootecnia. Então tem a informática aí, tem a zootecnia envolvida. Então você tem aí possibilidade de produzir ração para ave de postura, está aqui, ó, no ícone aqui, ele vem sendo melhorado cada vez, né? A ração para frango de corte, para codorna, para suíno, para bovino de corte, bovino de leite, cavalo e cabra. Então você tem muitas possibilidades, né? Esse que na verdade acho que não é do Supercrack, perdão, é de outra empresa e tal, mas você tem, quer ver? Deixa eu ver a interface do crack aqui. Supercrack é tudo junto. Aí você tem ele separado. Deixa eu ver só imagens aqui. Dá para, vamos ver quanto é que está hoje no mercado. Quanto é que está uma vida do crack hoje? Não sei se tem. Aqui não tem valores. É do crack mesmo. Talvez essa empresa TD Software é quem tem a detentora. Eu falei que não é mais do crack mesmo. A detentora do direito, né? E aí o seguinte, ó. A parte de não ruminantes, quem é que orienta? Eu vou usar muito a tabela desse senhor aqui, professor Horácio Rostanho Santiago Rostanho. Então, quer ver, aquela imagem é do crack mesmo. Eu falei que não era, mas é. E ainda que tem aqui peixes, né? Que eu não havia falado. Tem até cães, gato, peixes, coelhos, aves silvestres, enfim. E aí você vai alimentando ele, você alimenta ele com o tipo de alimento que você tem, os nutrientes,
você alimenta com valores da ração e ele vai rodar e vai te dar um resultado é, considerando a boa nutrição do animal, o bom balanceamento, mais o custo, considerando o menor custo para essa alimentação, para essa nutrição desse animal. Então, esse avanço, essa deixa eu fechar uma dessas aqui. Espera um pouquinho. Porque está aparecendo vários lá. Esse avanço na produção, nas possibilidades de cálculo de ração, foi excepcional, né? Para custos e para resultados também. Então, essa foi a evolução por fases. Agora vamos ver especificamente nas culturas, né? Como eu disse, não sei o que está acontecendo, acho que eu já comentei com vocês, no PowerPoint aqui, agora no Meet está engolindo parte do slide. Eu tenho que ver, tentando descobrir por quê. Então, você tem a evolução que houve na avicultura, do que era a avicultura do passado, né? O tempo que demorava um frango para ficar pronto, tudo mais, o custo, e o que é hoje, que é das produções zootécnicas a mais avançada em termos de tecnologia embarcada, em termos de desempenho, tá no limite mesmo. Tá bem intenso, tá? Então, olha aí uma tabelinha mais ou menos com o desenvolvimento o que houve de evolução na produção de frangos da década de 30 para os anos 2000. E dos anos 2000 para cá já houve avanços. Os avanços não são a passos tão largos quanto foi no passado, mas houve um grande avanço. Então vocês vejam aí, entre essas décadas de 10 em 10 anos, de 30 até os anos 2000, aqui a década de 80 tem houve um avanço mais significativo, né? Não tem década de 90, mas tem o final da década de 80. Mas teve um avanço aí no peso do frango, o quanto que isso evoluiu, quanto os frangos ficaram mais pesados. Se nós formos fazer, se vocês fizerem um exercíciozinho aí de avaliar qual foi o percentual de aumento no peso do frango, quando comparando o peso que aí da década de 2000, que hoje está um pouquinho mais pesado que isso, para o peso de 1930, vocês vão ver aí que dá para fazer isso em percentual, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Dá algo em torno de 149% de diferença, tá? De aumento, ou seja, o frango, uma vez e meia praticamente, ele aumentou em peso vivo. Mas beleza, uma vez e meia não é muito, mas quando você considera o que ele gastava para isso, aí são três avanços distintos. Ele elevou o peso, ele passou a gastar menos, tem a conversão alimentar que nós vamos ver depois, se tiver claro o conceito de conversão alimentar para vocês, beleza, se não tiver, nós vamos ver acho que hoje ainda. Então a conversão alimentar caiu, e é interessante que ela caia, quanto menor o valor, melhor a conversão alimentar, caiu para quase metade, de 3,5 para 1,78, e a idade que ele gastava para ficar pronto, que ele gasta agora. Se nós formos ver aí a redução na conversão alimentar, vai dar quase 1,78, vai dar quase 50%. Na verdade, não, quase 100%, quase dobrou praticamente, tá? Quase 100%. Se formos ver aí 15 semanas vezes 7 dias, gastava 105 dias para ficar pronto. E agora ficando pronto com 41 dias, é 256% de diferença. Então, uma diferença de 150% no ganho de peso, uma diferença de 100% na conversão alimentar, 100% mais eficiente, e uma diferença de 250% na idade, no tempo gasto para ficar pronto. Então, isso é um avanço excepcional e muita gente, muitos desinformados, atribuem isso a hormônio, né? Pessoas que falam besteira, o hormônio da carne do frango, a carne do frango tem hormônio. É muita leseira falar um negócio desse, porque se fosse assim eu pegaria esse hormônio que o frango teoricamente tem, daria para o frango caipira e não precisaria comprar pintainho melhorado para isso, tá? Então, na verdade, quando algum
algum boca aberta falar isso, vocês já podem discordar e pedir para ele tentar provar isso que está dizendo, porque tem outros boca abertas que são influenciadores digitais aí que falam essas besteiras, as pessoas compram. O que mais tem hoje em dia é gente falando carga d'água e outros, não vou ser bonzinho, outros boca aberta acreditando, né? A ciência demora anos para produzir um negócio, demora uma enormidade para chegar no resultado e chega um desavisado, nem sei dizer o que, nem sei classificar esse tipo de gente, falando besteiras e se impostando de conhecedor, enfim, mentindo, porque a coisa mais fácil que tem é eu falar que eu sou, por exemplo, físico nuclear, ninguém me conhece. Eu posso só lançar um vídeo aí, eu sou físico nuclear e tem isso, isso e isso na física. Pronto, né? Só que estou usando físico nuclear, mas o que mais tem é a gente falando que é médico, né? E falando besteira que é médico, ou então a gente falando que tal coisa faz mal e tal, mas o cara não tem formação nem conhecimento nenhum para dizer isso. Então, o que você tem aí embarcado nesses frangos? Muito melhoramento genético, e muito conhecimento de nutrição, muita fisiologia, muito avanço em microbiologia, muitos avanços para chegar onde está hoje, né? Não foi do dia para a noite, não é simples assim, é muita pesquisa, muito investimento, muitas horas de trabalho para chegar até onde se chegou, né? Então você tem uma ideia mais ou menos, né? Lógico que essas aves aqui são aves de hoje, mas não são as aves daquela época, mas é só para simbolizar o que tinha de estrutura de peito, de caixa, né? Num frango da década de 50 para 60, um frango do final da década de 70 e um frango agora mais recentemente. A quantidade que você tem num frango desse de peito e coxa é uma enormidade. Isso não é hormônio, isso é genética. Isso é genética, melhoramento genético, trabalho de melhoramento intenso e nutrição avançada para chegar no que se tem hoje em dia. Qualquer frango aí, qualquer linha, Kobe, Vantress, Hybrid, tem esse potencial, uns mais, outros menos, um mais para uma coisa, outro mais para outra, né? Mas tem. E tem ainda o frango da Perdigão, que é o Chester, que ele praticamente se transformou em coxa e peito. Mais ainda que o frango comum, que já é coxudo e peitudo. O Chester desenvolveu muito isso. E é uma questão genética também, puramente genética. Só que é de uma empresa só, a empresa é dona do Chester, né? Dona da marca, né? Do produto. Da marca não, do produto, na verdade. Da tecnologia. E não tem como quebrar a patente. Não tem como não é um negócio que você vai lá e consegue replicar. É genética. Se ela não repassar para ninguém, ninguém vai ter. É fechado. Mais ou menos aqui, ó, a evolução em tudo, desde o peso do pintinho, em termos de dias e desenvolvimento da ave. 1957, um pintinho de um dia, né? 0 dia, a gente fala um dia, mas está dentro do primeiro dia, mas não tem nenhum dia completo ainda, pesava algo em torno de 34 gramas. Aí depois, em 78, evoluiu um pouquinho mais, foi para 42 gramas. E para 2005 não evoluiu tanto, é porque não há como evoluir. Não dá para fazer uma galinha, botar um ovo maior, mexer no peso ao nascer das espécies, é muito complicado, é uma característica que é muito difícil de mexer. E quando se mexe, tende a dar problemas, né? Então, o peso ao nascer de bezerros de gado de corte, por exemplo, é sempre um complicador quando passa a ser muito grande. Mas houve um aumento. Como o peso do frango, ao final, tem uma relação direta com o peso do pintinho mais vigoroso, então se quer pintinhos mais pesados. Mas como o ovo não pode ficar muito grande, então a galinha não consegue botar, se o ovo ficar muito grande, a galinha bota um ovo e morre do lado, né? Então, não teria condições. Mas evoluiu, aumentou 10 gramas, que é quase nada, né, em termos de peso, mas é simplesmente um terço do peso, 33% de aumento quase, 30% de aumento praticamente, em relação ao peso inicial de 57. E aos 28 dias, essa ave pesava 316 gramas, havia sido quase nada, em 57. Em 78, ela estava com 632 gramas. E em 2005, 1 quilo, quase 1,4 kg. Vou fechar aqui para poder aparecer a parte de baixo, que não está aparecendo, tá? E depois, aos 56 dias, que hoje praticamente ninguém segura a franga até os 56 dias de idade, né? Só se quiser uma ave muito, muito maior,
Essa ave teria 905 gramas, 1,808 kg em década de 70, 78, e teria 4 quilos de alguma coisa aos 56 dias, na realidade de hoje, né? E 56 dias seriam ah, 6 semanas, 7 vezes 7, 42, 7 vezes 7, 8 semanas, 7 vezes 8, 56, 8 semanas de vida. Ninguém tá deixando frango até 8 semanas mais. Quase todos os animais estão sendo abatidos com alguém levantou a mão? Adenilson. Estão sendo abatidos com 6 semanas, no máximo 7 semanas. Diga, Adenilson. Professor, esse estudo aí, me estou mostrando, me surgiu uma curiosidade. Essa avaliação que eles fizeram, será que teve muita diferença da nutrição que eles usaram lá no começo, que o senhor mostrou aí lá, desses pintinhos até em 2005, Com que está mostrando esse certeza. estudo? Será que teve muita Absolutamente variação sim. da nutrição? Né? O avanço não foi só genética, foi paralelo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que é como se fosse combustível e veículo. Os carros de Fórmula 1 utilizam combustível especial de Fórmula 1. Então, se você pegar um carro daquele de Fórmula 1 e puser o combustível do posto da esquina ali, talvez ele nem ligue, porque tem uma central eletrônica que reconhece o combustível que está sendo injetado, talvez ele nem funcione. Certo? Talvez nem pegue. Se pegar, vai falhar, não vai funcionar. Ao passo que se você pegar o combustível da Fórmula 1 e puser no seu carro, né, por melhor que seja o veículo, ele não vai desempenhar igual nunca. Então é o combustível certo para a máquina certa. Então os avanços aí, com certeza, até uma... Onde foi que eu vi um experimento desse tipo? Os frangos de hoje alimentados, isso é fácil, não dá para pegar os frangos daquela época, né? Dá para pegar até, dá para fazer isso também. Dá para ir, por exemplo, num local onde as aves não estão tão melhoradas e pegar os frangos do nível de melhoramento que eram aqueles e tratar com a ração de hoje. Alguém fez experimento desse, eu vi semestre passado que alguém havia feito. Não lembro se isso foi numa palestra, num congresso, alguma coisa que eu participei, mas eu vi alguém fez desse tipo. É justamente essa dúvida sua. Colocou as aves de hoje com a ração de ontem, do passado, e as aves do passado com a ração de hoje. Né? Nenhuma desempenha legal. As aves do passado com a ração de hoje vão bem. Né? É igual se eu puser o combustível super premium num carro meia boca. Como o combustível que a gente usa é muito ruim, ele vai desenvolver melhor e tudo mais e tal, mas não vai nunca ser um F1. Agora, se eu pegar o F1 e der o combustível ruim, se eu pegar o frango melhorado de hoje e der a ração do passado, aquela bem do primórdio lá, com certeza vai ter deficiências. Porque a ração de hoje, ela tenta contemplar tudo. E já sabe-se, por exemplo, quais são as demandas por microelementos, por vitaminas, sabe? Que às vezes vão em microgramas, minúsculas quantidades por quilo de ração, ou até por porção diária que o animal ingere, muito pouca, mínima quantidade mesmo, e isso consegue ser balanceado e ofertado hoje, coisa que não é possível no passado. E esses animais melhorados, se não tiverem a nutrição adequada, eles respondem muito rapidamente respondem negativamente, é lógico, né, a essa deficiência. Então vão definhar muito cedo, dar problema muito cedo e vão até morrer. Então, é a ração certa para a época certa, para o desempenho certo. Beleza? Então tá, volta aqui para a lâmpada. Não sei o que está Beleza. acontecendo, que os meus slides estão engolindo. Aqui já engoliu, complicou, porque eu tenho que fechar de novo. Aqui engoliu de novo aqui. Eu vou fazer parte aberta, depois eu fecho, tá? Porque pelo menos ficou maior. Aqui a questão dos ovos, né? Na década de 1910, quantos ovos botavam uma galinha por ano? É o que bota a galinha caipira hoje. Uma galinha caipira hoje bota mais ou menos 80 ovos por ano. Isso é fácil de comprovar pensando o seguinte. Imaginemos 365 dias do ano. A galinha tem um ciclo reprodutivo dela, que ela entra, né? Que é como se fosse o ciclo reprodutivo de outra espécie animal, mas tem também o pré, o propriamente dito de reprodutivo, e o pós, enfim. Então a galinha tem um período de pré-postura, né, que seria o pré-estro, o pré-cio para outra espécie animal. Pré-postura, onde ela
está se adaptando, está tendo alterações hormonais para entrar em postura. E descarregar hormônios que vão amadurecer os óvulos e tal e tal. Esse dura mais ou menos 8 dias. Uma semana, 8 dias. Depois tem um período de postura, algo em torno de 15 dias. E aí, desse meio tempo, a galinha bota algo em torno de 12, quando muito, 15 ovos. Aí depois do período de postura tem um período de incubação, que se os ovos nascerem, a galinha vai ser 21 dias. Então, somando aí 8 com mais 15 com mais 21, eu vou ter uns 30, quase 45 dias. 21 com 8, 29, com mais 15, 44, 45 dias praticamente. Tá? Até nascerem os pintainhos. Depois os pintainhos nascem, a galinha vai ficar mais ou menos ali uns 60 dias com esses pintainhos. Então, 1 mês e meio com mais 2, 3 meses e meio. 3 meses e meio eu faço isso, não chega a fazer 4 vezes no ano, faz 3 vezes no ano. Né? Mas quase, não chega a 4 vezes, mas quase 4 vezes no ano. Se ela largar os pintinhos mais cedo, umas 4 vezes no ano. Se ela não ficar com os pintinhos 2 meses, né? Depende da galinha. Vamos supor que ela fica um pouco menos aí e dê para rodar 3 ciclos desse no ano, né? Se ficar tudo... Então ela vai botar aí uns 45, 50 ovos. Se for a galinha um pouco melhorada aqui no choque, o choque menos, aumenta um pouquinho. Mas as galinhas melhoradas da época botavam 80 ovos por ano. E o peso do médio do ovo, 56 gramas. Ao longo desse período, isso foi evoluindo, as aves estão hoje com muito mais ovos, né? E assim, a conversão alimentar também era 4,1, ou seja, é preciso 4 kg de ração para poder produzir uma dúzia de ovos. Na realidade de hoje, ó, nem é bem hoje, né? Mas as aves estão aí. Aqui está com 318, mas tem algumas materiais híbridos aí com 340 ovos por ano. As galinhas não têm ciclo, elas entram na postura e ficam na postura. Não chocam, né? Então, 318, 340 ovos, quase um ovo por dia. O peso do ovo não mudou muito, vocês viram aí que não tem diferença de 56, 1910, 57 hoje. Até porque é um troço que não dá para mexer, né? Não tem como. A galinha não pode botar um ovo de avestruz. Não dá para melhorar. Não dá para. É o tipo de melhoramento que é um pioramento. Se eu pensar em melhorar, vou melhorar, aumentar o tamanho do ovo. Loucura. Loucura, porque não vai funcionar. Né? Eu posso até ir selecionando aves que botam ovos maiores, e isso vai se intensificando, que eu vou tendo só aves com esse padrão racial, vão se reproduzir entre si, e vão gerar indivíduos cada vez mais com essa característica intensificada. Só que chega um ponto que a ave não consegue botar mais. E vai acabar morrendo, ou tendo problemas. Tá? Então o peso do ovo não tem como ser mexido. Não deve ser mexido. Já a conversão alimentar, olha o quanto melhorou. De 4,1, que eu disse que quanto mais baixa a conversão melhor, para 1,4. Uma inversão total aí. Isso vai dar algo em torno aí de 25, uns 20, mais de 20% de diferença, mais de 300, 400% de diferença. Só aí na conversão alimentar. A quantidade de ração gasta para produzir uma dúzia de ovos. Tá? Então, houve muita evolução nesse sentido. Deixa eu botar aqui de novo. Aqui, mais ou menos, um gráfico. Ó. Aqui à esquerda, o peso vivo em quilos do frango. Aqui à direita, a idade de um abate em dias. E aí embaixo aqui, acabou engolindo também um pedaço, tá? Os anos, né? Então, em 1925, o peso vivo era lá embaixo e a idade lá em cima. E com os transcorrer dos anos, essas duas linhas se cruzaram. Por volta de 1960, 65, foi quando... Isso influenciado pelo pós-guerra também aqui, foi quando houve esse avanço também na produção no Brasil, né, que eu mostrei para vocês, as empresas vindo para cá, e isso, houve essa inversão. Quando cada vez mais a idade do abate veio caindo e continuou caindo, e cada vez mais o peso vivo foi aumentando. Então, houve uma inversão nessa linha, nessas duas linhas, desses dois gráficos. Evolução na suinocultura. Se nós formos ver, a suinocultura... A avicultura também, né? A produção de galinha também.
Ainda tem muita produção de galinha no sistema caipirão mesmo, tradicional, que quando muito come milho e fica solta lá e tal. A mesma coisa é para os suínos, que no passado os grandes criatórios eles criavam assim, solto, ou mais ou menos solto, né? Não tinha confinamento. E os caipirão mesmo, aquilo era solto assim, é cercado, né? Esses grandes criatórios era cercado, mas não era um cercado confinado, o confinado era numa área maior, né? E o da roça ainda é, da roça tem, muita gente ainda cria solto de tudo, né? Se bem que está acabando, até por questão de problemas que os animais causam e tudo mais, ambientais, problema para vizinho e tudo mais e tal. Mas ainda tem alguma coisa hoje ainda. E na questão de suínos era o tecnificado que existia, é isso aí, essa imagem aí. O que havia de tecnificado, né? Percebam que é uma raça, praticamente uma raça só, os animais aí, muito parecido com os animais ibéricos, mas não era nada do que se tem hoje. Dos animais europeus de outro tronco racial, né? Se antes nós tínhamos um suíno que era basicamente banha, hoje nós temos um animal que é basicamente musculatura e carne. Antes, o tecido de gordura subcutânea era grosso, 2, 3 centímetros. Hoje, ele não pode passar muito de 1 centímetro, porque a empresa não quer isso, porque os consumidores não querem mais isso, essa carne com muita gordura. Está voltando alguma coisa, está voltando interesse por animais que produzam uma gordura, produzam gordura e dê mais suculência à carne, gordura melhor, certo? Mas ainda está nos animais magros. Então, olha só, a questão da conversão alimentar, aqui não está falando de peso, mas a década de 70, 4:1, dos anos 2000, 2:1. Então é metade praticamente, né? Da conversão alimentar. Mas o que eu falei aqui do suíno, a tendência é carne marmorizada para os suínos também. Que a gordura não seja só por fora da carne, como está aqui, ó, entre a carne e a pele, né? Não precisa se preocupar por ser magrinho, o animal pode ter uma certa gordura, desde que ele deposite dentro da musculatura. Mas isso depende de genética, uma série de fatores, para se chegar a melhoria que propicie isso bem em larga escala, tá? Dá um tempinho, deixa eu pegar uma água ali, que eu tô uma água pra cá, mas já tô de boca seca já. Espera um pouquinho. Vamos botar um pouquinho numa coisa aqui, voltei. E vamos botar um pouquinho aqui o seguinte, essa questão, para se conseguir esse resultado, o Denilson perguntou aí também, né?
É lógico que eu falei sobre o frango, sobre a adequação das rações, mas essa adequação não é só para conseguir um bom resultado, para conseguir atender a esse melhoramento que o animal foi, como é que eu posso dizer, levado a ter, né? Esse resultado que foi levado a ter pelo melhoramento. Então, as demandas dessas aves é outra, né? É outra realidade. Inclusive, existe tá tendo alguns problemas com o frango ligados à nutrição agora, ligados à circulação sanguínea, ligados ao aporte de nutrientes, minerais principalmente, né? Em alguns tecidos, que está levando a problemas na carne do frango. Um deles é o que eles chamam de peito de madeira, né? Me fugiu o termo agora, não sei o que, wood. Wood em inglês é madeira, W-O-O-D, né? Não sei o que, wood. Então, um peito de madeira, que é um peito rígido, o peito de frango já é um troço com pouco sabor, né? Aí, com esse problema, ele fica realmente duro e como se fosse necrosado. E isso tem a ver com a melhoria, o melhoramento genético não é uma coisa que só traz benefícios, não. Trouxe coisas ruins também, né? Mal conduzido, então. Esse caso não é que foi mal conduzido, é porque a intensificação do melhoramento leva a isso. Tem muitos problemas de frango, que o frango morre, como a CIT, por exemplo, que é decorrente único somente do melhoramento genético, né? O animal vira uma massa de carne com coração do mesmo tamanho, então não consegue circular bem, quer ver? A questão do peito de madeira está ligada ao mineral, se eu não me engano, zinco. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não é avicultura, mas é nutrição. Eu não sei se é zinco, tá, gente? Botei zinco. Wood breast, aqui ó. Wooden breast, que é o peito de madeira. Na imagem, parece madeira, parece um monte de coisa, né? Mas nem o que você quer. Aqui, um peito com problema, esses pontos aqui, né? E tem a ver com a circulação sanguínea. Vamos ver aqui, rapidamente, ele vê isso aqui. Wooden breast. Deixa eu ver aqui. Aqui, aquela imagem que eu coloquei para vocês aqui. Wooden breast. É usada por vários sites. Eu nem peguei daqui, mas tem a mesma coisa aqui. Só ver rapidamente aqui, para eu tentar ver se é realmente que mineral que é. Miopatia peitoral. Rígida, baulada, pálida, parte caudal do peito. Surge por redução do suprimento de oxigênio para o músculo do peito, decorrência de uma menor densidade capilar em hábito de crescimento rápido. Nesse sentido, diminuição do suprimento sanguíneo devido à maior intensidade capilar resulta em um acúmulo de resíduos metabólicos da célula. Não é deficiência mineral, não. É resíduos que não são drenados, porque a corrente sanguínea não passa, tá? Hipóxia. Então é a falta de circulação mesmo. É o coração que não consegue circular e acaba deixando esse problema. Isso é uma coisa bem recente, tá, gente? É estudo bem recente. Isso está impactando a avicultura. Aqui no Brasil também já é ponto preocupante do pessoal trabalhar com isso. Mas tem algumas coisas, tem outras miopatias, ou seja, outros problemas da musculatura que são decorrentes da questão nutricional. No caso do peito de madeira, não é nutricional, realmente é devido à circulação. Mas olha só, a massa muscular que tem num peito, o que o coração tem que bombear de nutrientes para isso, né? O que era no passado de massa muscular e de oco vazio, né? Parte cavitária, e o que é hoje? A cavidade é praticamente a mesma, só moldou por fora, né? Então isso tem levado a esse problema. E nos suínos é a mesma coisa. Para se conseguir uma carne com essa qualidade, é natural que o animal desse demande muito mais proteína na dieta do que esse daqui. E não é só quantitativo de proteína, é qualidade da proteína. É respeitar os aminoácidos adequados, né? Um animal com esse tipo de produção de massa muscular, ele vai demandar um equilíbrio na proteína, ele vai demandar qualidade de proteína e vai
E não vai produzir adequadamente se não tiver esse aporte ali. Então é um conjunto entre a capacidade genética dele e a oferta de nutrientes que ele tem. E continuando essa análise da evolução, eu passei aqui, eu comentei com você no começo que a disciplina de nutrição de não ruminantes, na maioria das instituições, trata basicamente de suínos e aves, né? Você fala nutrição de monogástricos ou de não ruminantes, suínos e aves. Mas a gente vai tentar dar uma pincelada para todas as espécies, né? Todas as de mais importância domésticas, né? Uma delas é o equino, são os equinos. E o equino é um animal que desenvolveu, quando vocês fazem equinocultura, vocês vão ver isso, é um animal que se desenvolveu para liberdade, para comer pastagem e ficar livre, né? Consumindo capim e tal, à vontade, escolhendo o que come, aquele negócio todo. Quando você estabula por necessidade de ter o animal mais fácil ali perto, para não ter que ir lá como muita gente daí deve já ter passado por isso, né? Para pegar cavalo às vezes, não sei se o Adenilson já passou por isso, não sei se o Thiago passou por isso, mas já aconteceu contigo, Adenilson, de gastar 5 pessoas para pegar um cavalo, não? Já aconteceu já. O animal não quer ser pego, Essas não. 5 que eu falo, é 3 lá no pasto correndo e 2 em casa rezando. Para quem lá conseguir Tem uns ter que é sucesso. complicado. Então assim, aí você passou a estabular, a gente fazer uma brincadeira a respeito, né? Mas passou a estabular os animais por facilidade de ter à disposição ali, de ter os animais à disposição, por questão de poder alimentá-lo de acordo melhor, só que quando você concentra, quando você prende um cavalo, você gera distúrbios alimentares e nutricionais, que não tem o poder de escolha mais. Isso é muito fácil de gerar no cavalo, tá? No bovino também, confinamentos por aí, está tendo muito problema de excesso de energia, muito problema de confinamento, né? Muito problema de laminite, muito problema sério de acidose ruminal por dieta equivocada, tá? Então você tem distúrbios alimentares e nutricionais. Só que no cavalo isso é muito mais fácil de acontecer até do que no bovino. Ele é muito mais sensível para isso, tá? Mas esse melhoramento, para o animal que vai ter que ter mais exigências do que um animal comum e muito mais alta performance, você tem que dar uma nutrição adequada. Não sei se alguém já viu um cavalo quarto de milha na apartação. Vídeo. É incrível de se ver o que o animal faz. E geralmente, nesse caso, eles são tão treinados que o ginete, o peão, está aqui em cima só por estar, mas ele não dá comando quase nenhum. Quem faz tudo é o cavalo. Ele chega a murchar as orelhas aqui, ó. Se o animal tentar passar, ele vai morder. Para não deixar passar, para apartar e segurar mesmo. Algo. É de você olhar e bater palma. Agora olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Uruguai, não sei, né? Mas é uma prova tradicionalmente gaúcha. Gaúcho argentino, gaúcho, porque o gaúcho não é só o gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho é um povo, tem gaúcho catarinense, tem gaúcho rio-grandense, tem gaúcho uruguaio, tem gaúcho argentino e tem gaúcho chileno. Só não tem gaúcho paraguaio, né? Mas tem dos outros países aí. Então, o povo gaúcho é um povo de uma região do sul da América Latina, não é uma exclusividade do rio-grandense. Mas essa é uma prova que eles chamam de paleteada. O animal é solto lá e os cavalos saem depois. Eles têm que chegar aqui, peitar o cavalo de paleta e conduzir, peitar a rede de paleta, conduzir ela num sentido, preso dentro do cavalo, fazer ela voltar, depois pega ela de volta e tem todo um ritual, um esquema ali. Avaliem a condição que está esse cavalo aqui, o da direita, deitado, praticamente correndo de lado. O esforço físico animal desse não faz. O que ele tem de ligamento resistente, forte, com uma boa nutrição mineral, para ter os ligamentos, principalmente cálcio, ligamentos muito resistentes, porque para uma ruptura aí é a coisa mais fácil que existe. Olha a condição que esse animal está se esforçando. E você vendo isso ao vivo, você não se dá conta disso, mas
só numa foto para você perceber o quanto que isso é um esforço fenomenal que o animal tem que fazer. Então, um animal desse não dá para tratar ele igual trata um cavalo comum. Nunca no mundo que o cavalo comum vai ter essa capacidade. Não tem por questão genética, não tem, porque não tem a índole para isso, não tem a índole racial para fazer isso, que isso é uma coisa que uma raça só faz com maestria, até hoje, pelo que se sabe, que é o crioulo. Né? Até pela constituição orgânica do crioulo, físico do crioulo, ele tem mais condições de fazer isso que um quarto de milha, por exemplo. Talvez o quarto de milha com formação, aqueles quarto de milha musculoso, consigam fazer. Porque o crioulo é um cavalo baixo e parrudo, né? Ele não é musculoso igual o quarto de milha, mas é parrudinho. Então, os animais se esforçam muito, tanto para produzir um animal, uma galinha que coloque 360 ovos, 340, 350 ovos por ano, tem algumas chegando, beirando os 360, quase que um ovo por dia, como um frango que cresce a uma velocidade espetacular, como um suíno que cresce e bota uma massa muscular fenomenal, como um Pietran, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas quando eu olho um suíno desse aqui, um Pietran, esse animal vai precisar de uma condição nutricional muito boa, porque é um animal, um leitão Pietran, parece um halterofilista, né? Naturalmente musculoso, muito musculoso, né? O que o animal tem de traseiro, aqui, ó, tem muito Pietran assim, ó, a massa muscular desse animal. Parece um suíno, a abertura entre os dois membros dianteiros. Altamente melhorado, altamente produtivo e altamente exigente também. Animais de altíssima produção. Então não dá para tratar esse animal sem uma nutrição adequada, tá? Para coelhos, né? Coelhos naturalmente são animais que vivem no chão e moram em tocas, né? Fazem buraco no chão, tá? Aí você passou e comem verde lá, controlam o seu consumo. Você passou a perder os coelhos em gaiola, você vai ter distúrbio alimentar e nutricional. A gente teve um distúrbio nos coelhos da escola pelo seguinte: a gente não tem muita oferta, muita possibilidade de produção de ração de coelho, tá? Não tem muito no mercado. O que você tem são rações, às vezes para animais de estimação, quando você encontra, e pacotinhos pequenos, e caras, porque ela é feita para coelho pet, não é nem para coelho de produção, né? Esse coelhário aí é produção de carne, sem sombra de dúvida. Carne de coelho, deu. Para que tem gente que acha que coelho é um bicho só de estimação, não. Coelho é um bicho de produção de carne. Tem gente jogando para estimação, mas é produção de carne. Aí você não tem essa oferta. O que era feito? Não, ração de cavalo é igual. Não é igual, tá? Já fica aqui a fala. Ração de cavalo não é igual ração de coelho. Numa eventual falta, para não ficar com fome, você pode ofertar a ração de cavalo. Não tem muito problema. Porque se eu der uma ração de bezerro, por exemplo, vai dar problema. Se eu der uma ração pelletizada de outros, vai dar problema. De galinha pelletizada, de codorna, vai dar problema. O carocinho, o pellet, é igual, aquela ração pelletizada, né? Não a extrusada, a pelletizada. O pellet é igual, mas o conteúdo é diferente. Então, o coelho, ele depende de consumir fibra. Ele é um animal que depende muito de fibra. Ele não rumina, mas ele tem um sistema digestivo que depende de fibra. O coelho utiliza-se a ação de cavalo porque ele tem uma certa proximidade com o sistema digestivo do cavalo. Só que ele faz uma coisa, uma ação, digamos assim, um comportamento que outras espécies não têm. O cavalo tem a fermentação na porção final do trato digestivo, assim como o coelho, da fibra que entra, que tem função microbiológica, de qualidade, de saúde intestinal, assim como tem para as aves também. E vou passar alguns artigos para vocês sobre fibra para aves, né? Sobre PNAs, que é polissacarídeos não amiláceos para aves. E tem para várias espécies, para todas elas tem, né? Para nós seres humanos a fibra tem importância, mas para o cavalo a importância vai além disso. Então, ela para o bom funcionamento é mais exigente. E para os bovinos também, para o bom funcionamento. A fibra é importante, até para o próprio ruminar, né? Então deve ter um conceito de fibra efetiva e efetividade da fibra para ruminantes. Mas enfim, voltando a falar de coelhos, ele tem a fermentação na porção final,
Só que os equinos fermentam e defecam, né? Jogam fora, aproveitam muito pouco. E quando fermenta, produz alguns nutrientes. Os micro-organismos produzem vitaminas do complexo B, produzem vitamina K, produzem uma série de compostos que seriam úteis, mas não são utilizados porque está na porção final, é pouco absorvido, boa parte é excretado e jogado fora, nas fezes do cavalo. No caso do coelho, ele produz um tipo de fezes chamada secótrofo. Não são fezes normais, são fezes especiais que vêm envolvidas num gel, né? Elas não são aquelas fezes normais que ele defeca, elas vêm envolvidas numa espécie de gel que ele reingere direto do ânus dele. Reingere, e essa reingestão tem uma função. Essas fezes estão riquíssimas em micro-organismos que vão utilizar aquelas fibras, aqueles nutrientes que entraram e não foram digeridos pelo coelho, porque ele é um não ruminante, né? E que não vai ter o poder de digestão de fibra e de capim igual a um ruminante, que rumina e faz esse processo antes de passar pela digestão dele. Ele degrada primeiro no rumen e quebra, para depois passar pela digestão e absorver. Coelho e o cavalo é o contrário. Primeiro passa pelo estômago e intestino para depois passar pela fermentação. Então é o inverso. Só que o coelho, para poder aproveitar isso, ele desenvolveu o hábito de reingerir. E esses secótrofos reingeridos, eles são ricos em vitamina do complexo B, por exemplo, vitamina K, que são úteis ao coelho. Então ele tem que fazer isso, tá? Agora, quando eu prendo o coelho, não que ele deixe de fazer, ele continua fazendo. O problema é o que eu dou para ele comer. Eu estou dando a quantidade de fibra certa. Então, recentemente, há uns anos lá no campus, os coelhos começaram a aparecer pelados, né? Aí até um monte de gente foi lá, a Laísa foi lá, e para ela isso era, não lembro se estresse, ela entendeu como fosse. Eu, na minha, ao que parece era, porque depois parou, né? Resolveu o problema, era deficiência de fibra. E tem esse comportamento. Quando os coelhos estão com deficiência de fibra, eles ingerem o próprio pelo. Ou do companheiro da baia também, né? Acabam comendo o próprio pelo para ter fibra. Tá? Então isso é um comportamento. Já vamos daqui. Nós não temos cunicultura como disciplina, mas eu vou ver se eu acho alguma coisa que trate disso aqui, para a gente já ver essas coisas. Quer ver? Deficiência de fibra, coelhos, alopecia. Tá. Vamos ver aqui, deficiência de fibra também pode. Vamos ver aqui, deficiência de fibra. A deficiência de fibra. Os coelhos nascidos no nível mínimo de fibra, busca dieta no nível. Tá. Quando ocasionam redução da passagem digesta, diarreias. Aqui não trata da alopecia, mas eu já vi algum artigo que tratava disso. Depois, se for o caso, a gente até pode tentar achar isso quando vai fazer tratamento de cunicultura ou de nutrição de coelhos. Mas depois eu acho tricofagia, para os predadores do coelho ingerir ácido de comportamento animal, que pode ser usado por estresse, dominância, para espaço muito pequeno, desequilíbrio alimentar. Aqui, ó. Eu acreditei que fosse isso aqui, tá? Que é a tricofagia. A alopecia é a queda de pelos, né? Na verdade não é alopecia porque os pelos não caem, eles são arrancados, né? O animal arrancar seus próprios pelos, o peludo ingeri-lo, desequilíbrio alimentar. Pode ser estresse, mas como era em todos os coelhos, não eram todos os coelhos, todas as gaiolas tinham isso. Então não era um estresse, gaiolas com um coelho tinha isso, gaiola com vários coelhos tinha isso. Provavelmente não seria estresse. Dominância. Dominância como é que um coelho pode ter dominância sobre problema com dominância ou com submissão estando sozinho na gaiola? Transtorno de comportamento teria que ser uma alucinação coletiva para que todos tivessem. Espaço muito pequeno não era, que tinha um coelho por gaiola. Então só sobrou para mim, na minha ideia, desequilíbrio alimentar, tá? Então já gravem aí, se quiserem estudar ou ver a respeito, tricofagia. Vai que alguém chega para vocês e meu coelho tá assim, 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 o que é? Vocês podem, de repente, já dar pousar de bichão aí resolvendo algum problema, tá?
ah, né? Porque pode ser de desordem nutricional, tá? Então, outra questão na cunicultura é o manejo que, com vista a maior produtividade, né? Intensificação e aprimoramento da prolificidade. Falando um pouquinho de coelhos, a gestação é mais ou menos 30 dias, tá? Aí a coelha aí você pode ter 3 sistemas de produção, um basicão, um comunzão, um intensivo e um super intensivo. No subintensivo, vale aquela máxima, aquela ideia, digamos assim, né, com perdão do trocadilho aqui, é um fora, um dentro e um no pensamento. Esse um fora é um parto. Aqui, temos aqui, ó, quantos láparos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um por baixo aqui, 7, 8, 9, 10, 11 láparos. Então, é um tanto fora. Nesses casos de produção super intensiva, a coelha é posta com o macho, assim como se faz com o égua também no cio do potro, no dia do parto. E coelho não tem um ciclo reprodutivo para ciclar. Coelho e gato depende de estímulo, né? Não é muito aquele negócio de um ciclo certinho, depende de estímulo. Então, colocada com o macho, ele cobre, ela emprenha de novo. E aí ela vai ter que desmamar com 15 dias no máximo os láparos, coisa que ela desmamaria aí com 45 no sistema convencional mais ou menos, ou até com 30 num semi. Vai ter que desmamar com 15, porque ela vai ter que. A coelha produz um leite super gordo, super proteico, pode parecer que não, mas é de altíssima qualidade, até porque por estar na base da cadeia alimentar, não é um roedor. Coelho não é roedor, mas é como se fosse. Então ele tem que se proliferar muito, porque ele está na base da cadeia alimentar, assim como os ratos, né? As capivaras. Capivara é um roedor, se reproduz muito porque está na base da cadeia alimentar. Então muitos indivíduos predam e comem. Se ela não se reproduzir, a espécie acaba. Então todo indivíduo que está na base da cadeia alimentar tem que se reproduzir bastante. E coelho se reproduz muito, e aí o leite tem que ser muito nutritivo, para os animais crescerem rápido. Mas aí no sistema de criação em que eu estou exigindo de uma coelha que ela venha a amamentar e gerar mais filhotes na barriga e parir de novo e me dar aí praticamente 12 partos no ano, e uma produção aí fenomenal de algo em torno aí de mais de 100 filhotes por ano, nesse sistema super intensivo, eu tenho que ter uma nutrição excepcionalmente equilibrada e top de linha em termos de quantidade e qualidade. Tá? É muito difícil conseguir isso, né? Mas é no limite, no fio da navalha. Mas mesmo no sistema semi-intensivo aí, que uma coelha venha a produzir a cada 45 dias, né, um intervalo de 15 dias depois de ser coberta de novo, então você vai ter aí 45 dias, você vai ter a cada um mês e meio um parto, você vai ter mais ou menos 9 partos por ano. 9 partos por ano vai dar algo em torno aí de... eu falei que ela era 100 filhotes, mas se eu tiver 12 partos por ano, são mais de 120 filhotes, tá? Nesse mesmo quantidade de animais. Mas com 9 partos por ano, você vai ter perto de 100 filhotes, uns 90 pelo menos, né? 90, 80 filhotes aí, na produção. Se for a produção mais simplona, com mais intervalo, desmamar primeiro para depois emprenhar, aquele negócio todo, é mais lento, a nutrição é mais simples. Então, quando eu intensifico, eu tenho que pensar na melhor nutrição dos animais. Tá? Cães e gatos. O que foi o avanço? O que foi... Estou falando aqui de particularidades de cada espécie, de cada grupo, os porquês das coisas e para onde direcionar. O cachorro e o gato, até hoje ainda é, para alguns aqui em casa é assim. Cachorro fica lá no quintal, não é dentro de casa, tá? O gato piorou, nem gato eu tenho aqui em casa, eu não sou muito fã de gato, mas se tivesse também é para ficar no quintal, não é para dentro de casa. Gato na venda de casa, de cara de pau que é, mas não é para ficar dentro, né? Pelo menos não era no passado. Hoje não. Hoje o cachorro expulsa o dono do sofá para ele poder ficar. Né? Dorme com o dono na cama. Quantos casos você vê aí? Dorme comigo na minha cama. Cara, beleza, aquela dor joga a pedra de um jeito, né? Mas enfim, tem isso. Aí o que você precisa? Você precisa de uma tecnologia, de um avanço na nutrição que venha a trabalhar, por exemplo, na redução do volume das fezes. Quanto menos fezes, melhor. E o odor das fezes. Porque ele vai defecar dentro de casa. O cachorro talvez não, mas o gato vai. Tá? E conforme algumas raças de cachorro, talvez defeque. Apartamento. Vai defecar onde? Se não for no apartamento. Tem cães que são treinados para defecar no banheiro.
Mas tem um canto que vai fazer. Aí você tem que ser, você tem que, além de treinar o animal para isso, né? Você tem que fazer com que a dieta dele não produza muito odor nas fezes. E o que vai alterar isso? O que você oferta para nutri-lo bem e não ter muito resíduo. Isso tem a ver com o que a gente chama de valor biológico do que ele está comendo. O que ele come gera, se o que o animal come gera muito resíduo, significa que o aproveitamento dele é baixo daquilo tudo. E naturalmente sobrou muita coisa para ser fermentado na porção final do intestino por bactérias, vai gerar muitos gases, vai gerar muitos odores. Tá? Então, a nutrição dessas espécies trabalhou, entre outras coisas, para reduzir isso, o volume das fezes e odor das fezes. Mas também... Opa! Cliquei nem sei onde aqui. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Mas também atuou aqui os cães de casa, dentro do tapete, no sofá, né? Então é muito comum isso hoje em dia. Mas também tem uma questão da maior sobrevida dos animais. Um cachorro durava 8 anos no pau da viola antigamente. Né? Os cães comuns, né? O vira-lata em casa, né? 8 anos. Ixi, quando isso? 10 anos era o pau da viola. Hoje tem algumas raças pequenas que passam regularmente dos 14, 15 anos de idade. Já é aí 50% a mais sobrevida. Meu irmão tinha uma cadela, ele mora no Paraná e tal, isso faz muito tempo, né? Que ele fala muito nessa cadela até hoje, a cadelinha que ele tinha meio pincher, meio vira-lata, mas eu tinha sangue pincher, que ele mandou sacrificar com 18 anos de idade, porque ela não andava mais, não enxergava, deu, não sei se catarata ou glaucoma por causa de diabetes, e estava sofrendo, então aí mandou sacrificar, porque estava sofrendo, com 18 anos de idade. Cara, praticamente é como se um ser humano vivesse 160 anos, por aí, 150, mais ou menos, né? Que foi quase que o dobro da expectativa de vida normal, né? do animal. Então é muito longo, né? É muito longo o tempo de vida. O que acontece com isso? Começa a aparecer problema, igual nas pessoas. Você não vai falar de suíno com diabetes. Por quê? Ele não desenvolve? Pode desenvolver, desde que ele viva muito. Porque geralmente é doença do envelhecimento. No ser humano, doença decorrente de outras situações, pode acontecer, né? Mas o diabetes é uma doença da idade. Câncer. Você não vai falar em câncer quase em animais de produção. Por quê? Porque eles morrem cedo. Um suíno morre cedo, um suíno de produção morre com 6 meses, 5 meses na verdade. As matrizes ficam um pouco maiores, mas 4, 5 anos. Mas quando você vai bater, tá cheio de problema. Tá cheio de problema no casco, cheio de problema nos tetos. Cheio de problema. Tá? Um bovino morre cedo também. 2 anos e meio, 3 anos no pau da viola. Quando é matriz leiteira que você mata mais velha aí com 8, 10 anos, já tá só as tiras, cheio de problema. Então, essa idade gera problemas. N problemas, tá? Um deles é a obesidade. Olha aí. O cachorro desse virou uma bola. Para andar, já tem dificuldade essas raças. Esse é um tipo de Basset, por ter as pernas curtas e se locomoverem pouco. Aí são presos no apartamento. E é dada uma dieta inadequada, uma ração inadequada. O que vai acontecer com esse animal? Ficar obeso. E aí ele vai desenvolver uma série de problemas. Uma série de problemas cardíacos, diabetes. Tem muitos cachorros que ficam cegos por questão de catarata ou por questão de desenvolver diabetes. Aí tem que fazer comprar rações especiais para cachorros doentes e tudo mais e tal. Então, a zootecnia teve que avançar nesse sentido. Problemas que são ligados à idade dos animais. No caso dos cães e dos gatos. Né? Gato é a mesma coisa. Se for ver aí, se tem gatos aí, obesidade em gatos é mais comum do que nos cães. Porque o gato é um bicho mais preguiçoso do que os cães. O gato é mais preguiçoso que o cão. A dieta, o balanceamento da dieta do gato tem que ser mais controlado. Olha aqui. Olha que absurdo. A dieta do gato, a energia do gato, ela tem que ser mais controlada e menos intensa do que a dos cães, porque naturalmente ele é preguiçoso. O gato é um bicho lerdo, os cães não. Os cães naturalmente são mais ativos, né? Então, se tiver condições, ele vai andar, vai correr. Mas olha aqui,
Olha a situação disso aqui. Tá? Então é muito comum você ter obesidade em gatos, mais do que em cães ainda. Por essa razão, tá? Porque dieta errada e criação alterada, modificada, né? E por fim, a evolução em outras espécies, né? Tratando aqui dos peixes, né? Evolução, esse material eu peguei da Embrapa, que tratando só de um grupo. Os peixes são divididos em grupos, né? Me fugiu agora, mas os salmonídeos, os cracídeos, não lembro, cracídeos é para aves. São as famílias de peixes, né? Então, são os grupos, família mesmo, os grupos de peixes que são similares. Aqui, essa é para os salmonídeos, são os grupos mais nobres de peixe, por exemplo, né? Salmão, truta e tal. Então, a evolução das rações para salmonídeos ao longo dos anos, tá? Antes do século XX, a produção de peixe era majoritariamente, ou seja, maximamente, totalmente extensiva. E aí dependia da produção primária e da alimentação suplementar, né? Só como suplementar, alguma coisa que antes nem... Alimentar peixe era uma coisa assim, meio empírico, fazia de vez em quando, que desse fazer, não tinha um foco muito nutricional. Porque a criação de peixes é uma das espécies, uma das domesticações das mais antigas, né? Coisa de 6.000 anos, a carpa na China. A carpa, não sei a qual grupo pertence, tá? Não lembro agora aqui. Mas não é um salmonídeo. Mas aqui está tratando de salmonídeos. É só que eu te dei exemplo, né? Foi o material que eu achei para exemplificar. Já no século XX, 1920, 1930, as ações eram produzidas na própria piscicultura, misturando pasta, coisa úmida, né? Com ingredientes que conseguia. Farinha de peixe, ou próprio peixe, ovas, né? Ovas, no caso, na América do Norte, quando o salmão desova, é muito ovo, né? E é rico em nutrientes. Ova de salmão, botava farelo, resíduo de cervejaria, fígado, sempre coisa úmida, né? E é um processo trabalhoso e a água, isso é um problema sério para a água. Alimentar peixe, vocês sabem que a alimentação mal feita do peixe, mal colocada, ela vai gerar problemas com a qualidade da água, tá? Com certeza. E a conversão alimentar mais díspare possível, vai de 2 até 8. Uma conversão 2, beleza, até é razoável, 2 kg de ração para 1 kg de peixe. Uma conversão 8, cara, 8 kg de ração para gerar 1 kg de peixe é muito, muito ineficiente, né? Já em 1940, já houve um aumento maior na utilização de farelos secos de origem vegetal, e uma redução no custo de produção, por consequência disso, né? Pela metade, e umidade também, a ração mais seca. E ainda hoje tem gente que alimenta peixe com farelado, tá? Mas sabe o que a gente tem hoje em dia de adequado para peixe é o extrusado, rações específicas para você dar na medida. O peixe não sobrar nada para decompor na água e alterar a qualidade da água pela decomposição. Década de 50, já se pensava em pasteurizar o pescar, a sobra, né? A sobra da indústria pesqueira, da indústria que processava peixe, as aparas, como hoje. Os frigoríficos de peixe, todos eles reutilizam o resíduo de peixe para poder fazer a ração para peixe. Principalmente para peixe carnívoro, né? O resultado é muito bom. Porque o peixe está acostumado a comer peixe, então se eu dou resíduo de peixe para ele, vai ter um bom resultado. Então, pasteurizar o pescado para evitar problemas de transmissão de doença. Porque um dos problemas de usar resíduo de peixe para alimentar peixe são doenças que você fecha o ciclo de transmissão. E aí, nesse processo, usando farinha de peixe às vezes, para alimentar e colocando farelo seco, né? E também o que reduzia a umidade para um nível aí que ainda está acima do nível de hoje. Hoje o nível de das rações é algo em torno de 12%, 15%, né? E a época 32%. E foi quando se desenvolveu os equipamentos que faziam a peletização. Vocês sabem a diferença entre peletizado e extrusado, né? Já viram isso? Não, nunca vi. Pode explicar. Tá, beleza. Eu vou terminar essa dando aqui, eu abro. Não, nunca vi. Pode explicar. Então, gravem aí. Foi desenvolvimento da peletização de ração, tá? E também pensar em colocar vitamina, usar os estudos sobre nutrição de peixe e tudo mais, eliminando o fígado, outras coisas que dessem
mais umidade das dietas, né? É difícil secar o fígado, por exemplo, tem muita água. Já na década de 60 e 70, formulações de dietas secas para truta e salmão, que são os dois principais salmonídeos, né? E aí essas dietas serviram de base para dietas secas do mundo todo. O que nós temos hoje em dia de nutrição de peixes advém muito do desenvolvimento da nutrição de salmão e de truta, porque são peixes nobres e caros, né? Então compensava investir. E você teve um aumento absurdo na produção e redução dos gastos com a alimentação dos animais, tá? Tá, aí o seguinte, o que eu falei a respeito de extrusão e peletização, acho que eu tinha uma lâmina aqui, mas acho que foi sobre a alimentação de peixe, mas não. O que eu falei sobre a questão da extrusão e peletização é o seguinte, inclusive, se nós voltarmos para presencial, tá? A ideia é que a gente produza alguma ração lá. Eu vou distribuir para grupos. Ó, vocês vão produzir tal ração, vou me levantar. Eu vou deixar vocês. A ideia é pensar muito. Pensar muito. E propondo. E a gente vai discutindo. Isso aqui dá certo. Não, vamos ver. Me diga aí. Pesquisa você e me diga aí. Vá vendo, né? Eu tenho umas ideias, mas eu não vou jogar para vocês pronto. Quero que vocês comecem a explorar. Porque eu pedi para comprar uma peletizadora. Não sei se compraram. Estou aí nessa briga faz tempo, tá? Faz tempo que eu estou nessa briga para comprar essa máquina. Deixa eu abrir um vídeo para vocês verem aqui. Uma mini peletizadora, tá? Aqui. Cabeça de gado, R$3.000. Alqueire de terra de cultura de média... O cara vai falar um bocado aqui, eu não vou encurtar a fala dele. E vamos aqui para prática mesmo, tá? O cara tá pondo, ele colocou lá em cima lá, ó. Colocou lá em cima lá, ó, o farelado, né? Tá vendo não? Espera um pouquinho. Assim, eu não sei se é só eu, mas eu não tô vendo, não. Aqui é o conforme navegador. Eu também não. Peraí. Deixa eu ver. Não, eu tô no Chrome. Tá. Tem razão. Peraí. Eu fiz uma coisa aqui. Eu descompartilhei. Vamos lá. Agora sim. Agora sim, né? Confirma aí. Beleza. Essa aqui, ó, é a máquina, ó. Deixa eu... Sim. Sim. Deixa ele sair a imagem daqui para poder falar. Ó, essa é a máquina, um motor, uma chave liga e desliga, e aqui o coração da máquina, que é a parte que faz a peletização, tá? Máquina bem simples, não é tão cara, não é tão complicada. Não é barata, vai ser uns 6, 7 mil hoje em dia, mas a gente vai poder ficar autossuficiente em ração para coelho, por exemplo, e para cavalo. Se a gente passar a trabalhar lá mesmo, ó. Então você põe a ração aqui em cima farelada, ó. E esse é o pellet. Ração na forma de pellet. É um termo em inglês, né? E ela é produzida por prensagem, na verdade. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona lá dentro. Aqui os pelletzinhos caindo. E esse é o processo de pelletização. É só pressão física. Tá? E a intenção aqui, que a gente faça com vocês, por exemplo, é uma ração pelletizada para cavalo, uma para bezerro e uma para coelho. Desenvolva algo lá, tá? Com o que nós temos ali. Por exemplo, o que nós teríamos, eu vou começar a dar até umas dicas aqui agora, tá? Mas se eu fosse produzir ração para coelho, por exemplo, nós teríamos que colocar, já falei, de ter atenção, além de proteína, energia e tudo mais, fibra, né? Então pensar em colocar fibra. Aqui é o tamanho do pellet, eu escolho o tamanho do pellet, tá? Eu boto conforme a peneira que eu troco, eu escolho o tamanho do pellet. Pode ver que a produção dessa é mais rápida um pouco porque o pellet é menor, então ela produz maior volume, mas o peso é basicamente o mesmo. A produção por hora é quase que a mesma, tá? E ela fica prensando e vai passando e jogando o pellet para baixo. Essa então é a pelletizadora. E a ideia é que, por exemplo, que vocês possam lá usar os ingredientes que existem, nos normais, milho, soja,
algum farelo que possa ter disponível de arroz ou comprar de trigo, não sei, se a escola comprar, e a gente desenvolver alguma coisa. E de repente, quem sabe até passar para a turma de mamatologia avaliar isso no laboratório. Ou mandar para fora, se algumas análises não forem feitas aqui, né? Mandar fazer FDA, FDN lá, né? Fibra bruta, proteína e... Não sei, a análise de energia não tem, porque não tem bomba calorimétrica para fazer energia. Mas dá para fazer fibra, um monte de coisa. Então, fazer ações com a pelletizadora lá. Não é muito difícil. É só pensar em bolar. Quando o primeiro semestre que eu dei nutrição não ruminante, nós começamos a separar o material lá que era para fazer um farelado. Mas daí estava chovendo demais, foi já de fevereiro isso, acabou mofando o material. Não utilizando, mas se ele voltar, quem sabe dá para a gente pensar em fazer algo a respeito. Tá? Então esse é o processo de pelletização. Ele produz... aqui não mostra os discos da máquina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo achar alguma coisa que mostre para vocês mais ou menos. Aqui é outra pelletizadora funcionando, mas de um outro modelo que os pellets saem de lado. Sim, o outro também sai de lado, né? Mas aqui, ó. Esse modelo, os pellets saem aqui, ó. É o mesmo cara lá do coisa anterior, mas parece ser outra máquina. Deixa eu ver aqui onde é que tem as peças da máquina. Aqui, ó. Não, mas não tem detalhes. Mas aqui, ó. A produção dela, os pellets saem de lado aqui. Já é um outro modelo de máquina, tá? Então, a pelletização é um processo de prensagem, ó. Ela vai girando e forçando e os pellets saem aqui. A depender do material que eu uso, esses pellets podem ser mais agregados, tá? Eles podem ser mais, como é que eu posso dizer, não quebrarem, não desfazerem tanto, desmancharem, ou pode se desmanchar. A depender do tipo de ingrediente que eu uso. Se eu usar mais amido, por exemplo, a tendência do amido é ele gelatinizar mais, né? Porque a pressão aqui é grande, ele é colar mais. Agora, se eu não usar amido, muito amido, aí é menor. Essa máquina tem uma desvantagem, talvez seja mais barata em relação à outra que eu mostrei lá, porque ela não corta o pellet. Aquela outra lá, ela corta o pellet no tamanho. Essa aqui é na mão, tá? Você vai tirando na mão. Pelo que eu estou vendo aqui, não corta. Aí tem muitas outras máquinas que cortam o pellet no tamanho já. Essa aqui é similar a uma máquina de moer carne, né? Dá para fazer ração pelletizada com máquina de moer carne? Dá. O problema é quanto tempo demora para isso, né? Demora demais. Mas beleza. Já a extrusão, uma extrusora é uma máquina muito mais completa. É muito mais completa e o princípio é um pouco mais... botar ração porque senão aparece outra extrusão. Uma extrusora de ração, a máquina é muito mais complexa, tá? Ela tem todo um esquema de injeção aqui, mostrando a máquina por dentro mais ou menos, né? Ela trabalha com pressão física e também com temperatura. Aqui, ó, os medidores de pressão. Então a máquina dessa é muito cara. Ela é muito cara. Custa o valor de um carro aí, daí para lá, porque ela produz o negócio aqui, a ração de alto nível. Basicamente, o que é a extrusão? Para a gente concluir, já deu 3 horas aqui. A extrusão aqui tem um esquema de extrusão de sequência, parece. Às vezes, a extrusão você pode achar de plástico, tá? Plástico extrusado, mas não é o foco. Para fazer bolinha de plástico para a indústria de plástico derreter de novo. Mas assim, basicamente a extrusão ela tem que ter amido para dar a gelatinização, e ela submete a pressão física e pressão térmica, temperatura. Então essa pressão física e a temperatura faz com que esse amido expanda. Então você pega um pellet de ração de cachorro, ele é grande e leve. Você pega um grânulo de ração extrusada de cachorro ou de peixe, ele é grande e leve. Você joga dentro d'água, ele não afunda logo de cara, ele boia, porque ele está cheio de ar por dentro. Simplificando, a extrusão faz com amido o que o calor faz com milho pipoca. Um grão de milho pipoca, eu posso dizer que ele é mais leve do que um grão de milho. Um grão de pipoca estourado, né? Você olha assim, parece que ele perdeu o peso. E de fato perdeu algum peso, né, na explosão ali, né?
na implosão, na verdade. Só que o que acontece é que ele aumenta a superfície e reduz tamanho. E assim como no grão de pipoca, quando você põe a pipoca na boca, ela não derrete, a sua saliva não derrete aquilo. Se você pusesse o milho, derreteria? Não. Quando você joga no calor do óleo quente, que ele recebe essa pressão dentro e essa reação química essa reação física e química resulta na reação física da explosão do grão de pipoca, ele se torna solúvel. Quando você põe na boca, ele dissolve. Né? Você sabe, já comeu pipoca, sabe disso. Se puser um grão de pipoca na boca, ele vai dissolvendo até ficar só aquela casquinha do miolo do meio dele ali. Boa parte dele dissolve. Aquele amido ficou totalmente disponível. E esse é o grande segredo da extrusão. Além dela não boiar para o peixe, ele pegar na superfície, peixe que come na superfície, ela vai boiar, peixe como no fundo não funciona. Porque tem peixe como no fundo, né? Da espécie. Peixe como na superfície, como o tambaqui, o pirarucu, o pintado. Aí eles vão pegar a ração na superfície antes dela afundar, não vai apodrecer no tanque, não vai decompor no tanque, não vou jogar a ração fora para ir para o fundo do tanque, não vai decompor, não vai piorar a qualidade da água. E o que é melhor, o amido ficou altamente disponível, solúvel, direto na saliva. Já boa parte, no nosso caso, a saliva, né, já é digerido. Esse é o processo de extrusão, uma junção de pressão mais temperatura. Só que é caro. Aí você aplica isso onde? Nas rações de peixe, porque não tem pra onde correr. Nas rações de cachorro, porque geralmente são mais caras, as pessoas pagam por isso. A ração de cachorro, pior que seja, ela é extrusada. A pior marca que você pensar, todas são extrusadas. É lei, é norma, né? Norma não é lei, mas é uma lei assim, uma lei legal, lá, documental, mas é uma lei que se você fizer uma ração de cachorro sem ser extrusada, você não vai vender ela. Não tem qualidade. Para dar qualidade, ração de gato também, e algumas rações para cavalos, que também pagam por isso, porque é mais caro de fazer. Beleza? Beleza. Depois, se você entender um pouco mais sobre extrusão, dá uma pesquisadinha aí. Agora coloca extrusão de ração, porque extrusão, a palavra só extrusão, ela pode ser para outras coisas, inclusive plástico. Plástico, assim, plástico derivado de petróleo. Fechado? Acaba agora. Acaba às 3h20. Confia pra mim aí, eu acho que eu também esteja equivocado. Deixa eu puxar. 3h10. 3h10, né? Ah, tá. Eu achei que eu tava passando do horário, não passei ainda não. Então, beleza. Nós estamos dentro do horário ainda. Começa às 2h20 o segundo horário e vai até às 3h10. Então tem 6 minutos para terminar ainda aí, mas não dá para começar nenhum assunto novo, não. Alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida? Não? Não, Fechou prof. então, tá? Por Beleza. enquanto, Eu não. vou disponibilizar os textos que eu tenho para vocês lá no AVA. Eu tô aprendendo, tô engateando nesse negócio ainda, tá? Então, vamos ver como é que funga lá. Os textos, tranquilo. As gravações é que eu não posso garantir como é que vai funcionar isso, né? Como é que elas vão estar disponibilizadas ou não. Gravando tá ainda, tá com 1h23 de gravação. Então, meno male. Professor, lembrei de uma coisa aqui. É assim, é na aula, vai terminar. O senhor poderia enviar pra gente o livro do Bertequim? Tá. Deixa eu fechar aquilo aqui agora, peraí. Então, como nós temos ainda 5 minutos, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar eu não sei se eu procurar pelo nome dele. Bertequini. Aqui, lição de monogástrico, Bertequini. Abrir o local do arquivo. Beleza. Inclusive o que eu tenho nem é da Federal da Paraíba, nem é lá de Lavras, tá? Eu não sei porque o cara colocou o livro inteiro do Bertequini aqui, mas deixa eu ver aqui, é uma dissertação? Não, nem sei o que é. Deixa eu abrir para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, espera aí. Muitos dos conteúdos que eu trato aqui, eu tirei de lá, tá? Eu compilei num texto, mas está lá. São coisas do Bertequini.
Minha bateria está acabando, deixa eu conectar. Deixa eu ver quanto é que está da bateria, se dá tempo de terminar essa aula. Ah, dá tempo, 10%. Tá, olha aqui. Tá assim, ó, tá? Ele tá assim o PDF. Nutrição de Monogástrico, tá aqui em 2004. Ele tem uma versão nova agora, mas essa eu não tenho ainda. Eu não sei se essa nova tem alguma coisa e tal. Como eu falei com vocês aqui, ó. Deixa eu colocar do começo dele lá. Vou jogar com vocês. Acho que eu vou ver se tem como salvar material lá no AVA, tá? Deixa lá. Então, Nutrição de Monogástricos é o nome do título. Antônio Gilberto Bertechini. UFLA 2004. Eu não sei porque tem esse cara aqui como um mestrando e orientador. Não sei se esse livro é de domínio público, mas enfim. Tá aí. A Mariana mandou, acho que uma cópia dele também, desse mesmo, do outro, não sei. E ao todo, são 181 páginas, né, de conteúdo, nem tudo isso, mas tem aquele histórico aqui, ó, questão da evolução da nutrição, né, da ciência da nutrição animal, a nutrição de monogástrico no Brasil, não ruminantes como queira, né, aquelas fases que eu falei com vocês, algumas características aqui que nós vamos ver ainda de animais tratados aqui como monogástricos, né? Para nós eu sempre denomino como não ruminantes, que algumas escolas consideram que o termo monogástrico não é adequado de ser aplicado. Até uns anos, essa é coisa de alguém que para pensar e começa a mudar as coisas, né? Mas até recentemente era muito bem aceito e era isso mesmo. Porque, inclusive, quando eu fiz escola agrícola era poligástrico e monogástrico. Depois que caiu por terra o conceito de poligástrico, né? Porque poligástrico seria um animal que tivesse mais que um estômago. Na verdade, é considerado como um estômago só compartimentado, os ruminantes, né? E não mais que um. Aí, se o ruminante não é um poligástrico, o não ruminante não pode ser um monogástrico. Mas, por questão conceitual, que não vão atrapalhar em nada as coisas, tá? Aves, suínos, questão só que é basicamente aves e suínos. Aí ele entra na questão de constituição dos nutrientes, né? As denominações e composição dos carboidratos, né? Monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, polissacarídeos e assim por diante, vai indo. E depois algumas coisas aqui eu sigo dele, mais lá para frente eu vou acabar migrando para o material da professora Nilva Kazui Sakomura. Embora tem muita coisa dele também, porque até inclusive ele participa da nutrição de aves, o capítulo é dele, lá na Sakomura. O capítulo do livro é dele. Mas aqui tem umas coisas, se quiserem ler de novo sobre lipídios, eu compilei isso um pouco lá no material de vocês, mas tem, né? Aqui eu acho que ele não trata muito de ácidos graxos poliinsaturados, mas aqui acho que ao que parece não trata, mas lá eu trato. Aqui ele trata com detalhes dos aminoácidos, coisa que eu não faço lá, né? Até porque é muito extenso e assim por diante, tá? Então essa primeira parte é só tratando dos nutrientes, de todos eles, até terminar com a água, se eu não me engano, que é o último aqui dos nutrientes considerados, né? Que ele trata. Depois a água ainda. A água ainda, você viu, ele trata muito sobre a água, por isso eu comentei que a água é um nutriente essencial. Minha conexão caiu, mas beleza, já deu horário de terminar mesmo, tá? De encerrar. Beleza? Aí eu salvo lá, tá, Ana? Beleza, professor. Minha conexão caiu porque meu telefone não bateria, meu computador. Eu achei que aguentava, acabado, não aguentou. Então tá, até a próxima. Até amanhã não, né? Eu não sei. Até a próxima, professor. Por nem gravar, porque... Falou, valeu. É quinta mesmo.